O nosso tema de hoje é sabedoria para viver a vida a dois. E existe um livro muito especial na Bíblia, o livro de Provérbios, que fala e trata para nós sobre várias coisas práticas de sabedoria. Aliás, Provérbios é muito interessante porque ele, em uma frase, nos dá uma lição de vida. É algo muito especial e é sobre essas frases impactantes de Provérbios que nós queremos compartilhar com vocês. A sabedoria que vem de Deus está lá no livro de Provérbios para que a gente possa viver uma vida a dois abençoada. E a sua tarefa é o seguinte, cada um recebeu uma prancheta, você está com a sua prancheta aí? A gente vai falar algumas coisas de sabedoria de Provérbios. Aí, você vai perceber que na sua prancheta tem um abre parênteses assim, no começo. Quando a gente explicar sobre aquela frase, você vai fazer o seguinte. Se você que está aí na internet, você vai anotar a frase, tá bom? Vai ser projetado para você, você anota em casa. Se você tá joia nessa parte, você coloca um X. Legal, né? Ponto para você. Agora, se você precisa melhorar nesse quesito, você vai pôr um zerinho lá, que aí você vai observar depois que você tem que melhorar, tá bom? Então, voltando, a gente vai falar a frase, vai falar o ensinamento de Provérbios. Se aquele ensinamento, você está conseguindo agir bem nele, você coloca um X. Se tiver precisando melhorar, põe um 0 lá, tá bom? Então, você vai fazer uma autoanálise, é uma análise de você mesmo. E no final, você vai dar uma dica para o seu cônjuge. Mas aí a gente já vai aprender que a gente não vira para o cônjuge e fala assim, mas você é ruim nisso, né? Não é assim que fala. Você vai virar para o seu cônjuge, né? Ou seu namorado, a sua namorada, aquela pessoa que você está planejando passar a sua vida. Você vai dizer assim para ele, meu amor, você me faria ainda mais feliz se você fizesse tal coisa assim. Você já é incrível, né? Nessas outras áreas aqui, que a pessoa sempre tem virtudes e defeitos, né? Você já é tão bom nisso. Olha, se você fizesse aquilo, me deixaria ainda mais feliz, tá? É assim que a gente fala, né? Não adianta você brigar com a pessoa para que ela mude de atitude. Você elogia e diz que aquilo é importante para você, porque às vezes a pessoa nem faz ideia de que aquele item que você está citando é importante para você. Então, você vai deixar uma... Fica a dica, hashtag, para o seu cônjuge, para o seu namorado ou namorada, tá bom? Então, começando, o primeiro. Vamos lá. Nosso primeiro slide. Não é esse o primeiro. Vamos lá. Não sei o que está sendo projetado. O primeiro fala sobre bons livros e bons amigos. Quem está recebendo a projeção aí? Isto. A Bíblia diz assim, se você quiser abrir a Bíblia ou acompanhar pela projeção, está lá em Provérbios, capítulo 19, verso 27. Esse primeiro provérbio que eu quero destacar para vocês é uma das razões pelas quais a gente deve estar aqui no encontro de casais, inclusive. Ele diz assim, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. O que significa isso? Deus está dando um conselho para cada um de nós, e ele faz isso de uma maneira muito carinhosa, dizendo, filho meu, filha minha, se você deixar de ouvir a instrução, e aqui nós temos uma frase que dá um sentido de continuidade. Então, você ouve de novo, você ouve outra vez. E o que significa isso? Nós devemos investir no nosso relacionamento. A gente investe na carreira, investe em tantas coisas, mas às vezes a gente esquece de investir na família. E a Bíblia está dizendo, olha, filho meu, se você deixar de ouvir a instrução, loguinho, rapidinho, você vai fazer alguma coisa errada. Você vai prestar atenção que algumas coisas que a gente vai citar aqui podem ser novidade para você e outras não são novidade, mas são coisas que a gente precisa ouvir de novo, lembrar, colocar em prática, porque às vezes a gente sabe, mas não está fazendo aquilo. Então, é importante. Então, leia bons livros, tenha bons amigos, pessoas que te inspirem a ter um relacionamento bom, participe de encontros de casais, de palestras. Fazendo assim, você está investindo o quê? No seu bem maior, que é a tua família. Então, parabéns para quem está aqui, parabéns para quem está nos assistindo lá pela internet. A primeira dica de hoje, invista no seu casamento. Você que está aqui, você que está nos assistindo, já pode pôr um X aí, porque você está investindo. Você está prestando atenção, você está procurando aprender para ter uma vida melhor. E isso é muito importante. Muito bem. Quem está na internet, ou se você está aqui, quem aqui lavou a louça hoje? Alguém? Parabéns. Com esse frio, parabéns. E você lavou a louça ontem também? Também, né? E amanhã vai ter mais louça? Vai, né? Existe alguma fórmula de acabar com a louça?
ou você compra uma lava-louça ou contrata alguém para fazer, né? Mas se não, todo dia vai ter louça. E lavar roupa, essa semana lavaram roupa também, na sua casa foi lavado roupa. Isso tem fim, gente? Não tem, né? Porque é uma coisa constante. O nosso próximo conselho, está lá um versículo da Bíblia, em Provérbios 14:4, que diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. O que o Salomão queria dizer com esse texto, ele não estava falando de agricultura, de agropecuária, não. Ele não estava ensinando sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: se você tem ali, né, boi, você, com a força do boi, eles usavam naquela época, não tinha trator naquela época, né? Eles pegavam o boi, o arado, e o boi fazia o trabalho pesado. Eles usavam assim. Era assim que funcionava naquela época. Então, ele falou assim, olha, só que o boi, ele faz sujeira, o boi você tem que alimentar, você tem que tratar, você tem que cuidar. Se não tiver boi, o celeiro fica limpinho, não fica sujo. Só que, tendo boi, você vai ter colheita, porque o boi ajuda, né, na plantação, e depois a gente vê que o fruto disso é a colheita. Agora a gente vai usar esse texto para falar da família. Se não tem pessoas na casa, a casa fica limpa, né? Você mantém fechada, ninguém lá dentro, não tem louça para lavar, não tem roupa. Mas, gente, né, o conselho, a sabedoria disso para a família é o seguinte: não reclama. Dê graças a Deus que tem pessoas na sua casa, né? Os filhos alegram, mesmo, né, com todo o trabalho que tem, é uma bênção a gente ter pessoas perto de nós. Pessoas que nós podemos servir, que nós podemos amar, que nós podemos ajudar. E essas pessoas também podem ajudar, né? Na casa, e não na lava-louça, tá? Mas assim, podem ajudar em tantas coisas, né? Posso tirar o lixo para fora, por exemplo, né? Então, se você quer a sua casa limpinha, arrumada, então não tenha pessoas lá dentro, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer a casa cheia de gente. Olha aqui, uma família reunida, vocês estão vendo aí na imagem, dá para ver, né? Uma família reunida, todo mundo conversando, comendo numa mesa. Então, gente, isso é gostoso, né? Isso é uma bênção. Tem louça, tem tarefas da casa para fazer, mas como é gostoso quando a gente está junto, quando a gente está realmente em família, e a casa tem que limpar mesmo, faz parte, mas graças a Deus por isso. Aí põe ponto para você aí. Você tem agradecido a Deus pela família e pelo trabalho, ou tem reclamado demais da louça, né, da roupa suja? Né? Se você não está reclamando, está agradecendo, põe um X. Se está reclamando, põe um 0 e vamos mudar de atitude. Né? Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem nos dado. Você aí que está pela internet, vai anotando aí. Você tem agradecido pela família, põe um X. Escreve, agradeço pela família. Se não está agradecendo, põe um 0 aí e marca. Eu preciso melhorar. O próximo. A Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 12, verso 25. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Aleluia, como é precioso isso. Gente, o coração ansioso deprime, deixa a pessoa triste, preocupada. E a gente tem vivido dias ultimamente bem diferentes, né? Muitas coisas novas a gente tem enfrentado, muitas situações novas que nunca vivemos antes. E isso tudo pode trazer uma ansiedade no coração, uma ansiedade de como vai ser o futuro, de como vão ser as coisas. E isso deprime o coração, deixa o coração triste, preocupado. Mas aí a Bíblia dá um segredo. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção que uma palavra de encorajamento, uma palavra de encorajamento já pode mudar aquele coração e trazer ânimo, e trazer alegria. E que seja você, esposa, você esposo, você namorado, namorada, você família, filhos para os pais, seja você a pessoa que vai trazer ânimo dentro do seu lar. Uma palavra que você disser, a pessoa está lá, está meio desanimada, você fala, não, glória a Deus, Deus é bom, né? A Bíblia promete que Deus vai prover, Ele vai prover, não vai faltar pão na nossa mesa. Deus, a gente está passando aperto, Deus vai abrir o negócio, vai ajudar. Né? A pessoa está meio desanimada, está triste, vai lá, dá uma palavra de carinho, diz para a pessoa o quanto ela é importante. Né? E agora a gente vai treinar isso, porque Provérbios não é prática? Então a gente vai praticar. Vocês receberam um papel aqui, você que está em casa, se você tem papel, faça isso no papel, senão você vai falar. Pense numa palavra de ânimo para dizer para o teu namorado, para a tua namorada, para o teu marido ou para a tua mulher. Já! 15 segundos para pensar. Pensa numa palavra de ânimo. Aí você vai escrever nesse cartãozinho lindo que você guardou aí, que você ganhou, essa palavra, e você vai dar de presente para a pessoa guardar.
Aí você vai elogiar essa pessoa, vai dizer uma qualidade que essa pessoa tem, ou você vai dizer uma palavra de ânimo, olha, fica firme, a gente vai vencer junto, a gente vai ter vitória do Senhor. O que vier no teu coração? Você que está nos assistindo aí, dá uma palavra de ânimo para quem está do teu lado. Diz, olha, não desiste não, porque eu estou do seu lado. E eu vou te apoiar, eu estou junto com você, a gente vai vencer junto. Diz aí uma palavra. Todo mundo recebeu o papel aqui? Alguém ficou sem? Não? E você que sair também, declare uma palavra de ânimo, de vitória, para quem está pertinho de você, tá bom? Uma palavra de ânimo encoraja, uma palavra, né, traz ânimo ao coração e manda a depressão embora. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Bom? Receberam aí palavras de ânimo? Muito bom? Recebeu aí em casa? Joia! Vamos continuar então. Muito bem. Um outro provérbio diz assim: quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. Está em Provérbios 11:17. Quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. Vocês já repararam que quando você leva uma cesta básica para alguém que está necessitado, se você ajuda uma pessoa, às vezes um estranho na rua, ou num supermercado, alguém que precisa de ajuda, tropeçou, caiu, você vai lá e estende a mão. É uma coisa que a gente faz de bem para as pessoas. Mas vocês já repararam que quando a gente faz isso, a gente se sente bem? Porque você fazer o bem para as outras pessoas faz bem para a gente. Fazer o bem e ajudar outras pessoas, isso ajuda o nosso coração. No casamento não é diferente. O casamento, na verdade, é uma doação constante. Nós temos sempre que estarmos fazendo bem para o nosso cônjuge, constantemente, para os nossos filhos, para a sogra, para o sogro, para os parentes. É uma coisa assim que faz bem para a gente. Né? A bênção passa, né, quando a gente abençoa alguém, a bênção que vem de Deus passa primeiro pela gente e depois abençoa a pessoa que nós estamos fazendo bem. Então, uma vez Jesus ele falou assim, olha, tudo aquilo que você deseja para você, deseja para os outros também. E é a mesma coisa o contrário. Aquilo que você não quer para você, não queira isso para as outras pessoas, tá bom? Então, se você tem essa qualidade, você gosta de fazer o bem, anota aí. Se você acha que você pode melhorar, põe um 0 e nós vamos orar por isso, né? Para nós sermos pessoas que façamos o bem, né? Seja pessoas dentro de casa, principalmente, mas também para as pessoas de fora, né? Que às vezes até um desconhecido a gente pode fazer o bem para as pessoas. Amém. Amém. E a próxima palavra de sabedoria de Provérbios está lá em Provérbios 11:12b. A pessoa prudente sabe o momento de se calar. Né? Tem a foto aí que ela, né? Homens e mulheres. Gente, como é importante nós lembrarmos disso. Como é importante a gente saber que tem hora que a melhor coisa que você tem a dizer é ficar calado. Como tem momentos em que o outro estiver nervoso, ou estiver ocupado, ou estiver num momento de cansaço, aquela não é a hora de falar. Às vezes vocês até tiveram uma discussão, tinham uma opinião diferente entre os dois, e acontece alguma coisa, aí só para você dizer que você tinha razão, né, você vai lá e... Aquele às vezes não é momento de falar. É momento de se calar. E a Bíblia diz, o prudente, o sábio, ele sabe o momento de se calar. Né? Sabe aquele desenho antigo que tinha um garotinho que falava, mas eu te disse, lembram? A gente não deve se inspirar nesse desenho e virar para a pessoa e falar, mas eu te disse, eu estava vendo. Não, porque isso só vai trazer mais ira no coração. Então, há momentos certos em que a gente deve se calar, porque você vai evitar briga, vai evitar problemas, você vai evitar de chatear a pessoa. Então, existem momentos que a gente deve ficar calado, e que Deus nos dê sabedoria para que a gente aprenda isso, para que a gente aprenda que, olha, Senhor, não adianta, para que eu vou provocar a pessoa com a qual eu vivo? A pessoa que eu amo, que compartilha comigo a vida. Se eu deixar essa pessoa nervosa, o problema vai ser meu, porque eu que vou ter que conviver com a pessoa nervosa depois. Né? Então, tem momentos que a gente deve falar, mas tem momentos que a gente deve ficar calado. Tá bom? Vamos lembrar disso. Coloque aí, como é que você está saindo nesse quesito? Você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui, né? Tem horas que é para a gente ficar
calado. Né? Você está saindo bem nessa? Faz um X. Está precisando melhorar? Faz um 0 aí. Fala, Senhor, me ajuda. Né? Me ajuda a controlar aquilo que eu falo. Tem hora que é para ficar quieto, eu estou falando. Né? Vamos controlar. Saiba quando não falar. Muito bem. Eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de cegueira. Vários tipos. Né? Eu conheço 2 pessoas que são cegas. São 2 homens. Um deles enxerga assim muito, muito pouco. Se ele lê uma distância assim bem pertinho, ele põe uma lupa, ele consegue ler. Tem um outro que ele teve um problema com cerca de 30 anos de idade. Ele hoje tem cerca de 60 anos de idade, mas com 30 anos de idade ele começou a perder a visão até ficar esse ficou completamente cego. Ele só vê assim uma coisa branca. Mas existem vários tipos de cegueira e vários níveis de cegueira. Tem gente que, como eu falei, é completamente cego. Tem gente que consegue ver algumas nuances, tem gente que até consegue ler alguma coisa. Agora tem gente que nasceu cego, então não vê nada. Eu já conheci uma pessoa assim, ele não enxerga absolutamente nada, tudo escuro. E aí você pensa, mas qual será que é a pior dessas cegueiras? Qual é a pior delas? Porque se tem várias, qual que é a pior? É interessante que a Bíblia diz que Jesus nos ensina qual que é a pior cegueira. A Bíblia fala, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é o pior cego. Aquele que não quer enxergar. Ele está enxergando, mas ele não quer enxergar. Nosso próximo slide fala para nós evitarmos o mau caminho. Em Provérbios, fala o seguinte, Provérbios 4:5, evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Muitas vezes nós sabemos onde é esse mau caminho, nós sabemos qual que é o mau caminho. Mas como aquele cego que não quer enxergar, nós precisamos às vezes melhorar. E gente, tem tanto mau caminho hoje em dia que a gente precisa estar atento. Né? Você que está assistindo pela internet, hoje a internet é um mundo que você pode entrar em qualquer lugar que você imagina. Então, gente, nós precisamos estar atento. A Bíblia fala que não é para você experimentar do mau caminho para ver se ele é bom. Não, a Bíblia fala para você evitar, para você não passar por ele, para você se desviar dele e passar longe. Aqui na ilustração que nós vemos no slide, nós temos aí os 2 caminhos, né? O bem e o mal. Então, você que está aí na internet, acho que aqui também você está vendo, né? Então, é para você passar longe do mau caminho. Né? A pessoa às vezes fala assim, não, eu vou experimentar um pouquinho, vou ver como é que é, eu posso chegar pertinho, não preciso ficar tão longe assim. Não é o que a Bíblia fala. Né? E que mau caminho é esse, será? O próprio livro de Provérbios fala de vários caminhos que são maus. Né? A Bíblia fala lá em Provérbios a respeito do adultério. Ele fala assim, gente, toma cuidado. Né? Isso serve tanto para homem quanto para mulher. É para ficar longe. Às vezes tem vizinho, vizinha, pessoas do trabalho. Gente, é para a gente ficar longe de pessoas adúlteras. Para Deus nos livrar dessas pessoas, mas se aquilo que está no seu jeito de ser, de viver, de andar, fica longe tanto quanto possível. Que é assim que a Bíblia orienta. E não é somente isso. A Bíblia fala para a gente passar longe do que mais. Provérbios ensina da mentira. Né? A Bíblia fala para nós não sermos mentirosos e passarmos longe da mentira. Também a Bíblia fala que muitos se enveredam pelo caminho da bebida. E tem alguns até que tomam uma coisinha aqui, outra ali, e está tudo bem, e acha que está tudo bem. E alguns exageram, mas tem umas pessoas que a ciência fala que tem uma coisa que chama dependência química. A pessoa que tem dependência química, ela não pode tomar a primeira dose, porque senão ela realmente não tem controle daquilo. Então, a bebida é um caminho mau e perigoso. Então, na minha opinião, né, é uma coisa que a gente deve passar longe. Né? Não é para, só um pouquinho. Não, na minha opinião, é uma coisa para a gente fugir. Lá em Provérbios, capítulo 31, se não me engano, fala assim, olha, filho meu, você é rei. Não fica com aqueles que ficam bebendo e se demora na bebida. Olha, isso daí não é para você, filho, você é rei. Você tem que tomar decisões. Então, tantos maus caminhos que Provérbios nos ensina, que Deus nos ajude para a gente trilhar caminhos retos e caminhos bons. Amém, irmãos? Amém. E agora, o nosso próximo provérbio, né, que vai trazer um ensinamento para nós é: não responda antes de ouvir a pergunta. Olha que interessante, Provérbios 18:13.
A Bíblia diz, quem responde antes de ouvir comete grande tolice e vai passar vergonha. Gente, é um provérbio tão prático, né? Tão claro. Ele fala assim, olha, não responda antes de ouvir a pergunta. Mas, irmãos, tentação, né? Depois que eu li esse provérbio, eu estou estudando o livro de provérbios e eu reparei uma coisa. Um dia desses, um tempo atrás, ele veio falar uma coisa para mim, e como a gente estava já num assunto, e depois ele veio dizer alguma coisa, quando ele começou a falar, eu, não, amor, não, acho que não é assim, não é melhor fazer daquele outro jeito. Gente, o abençoado não tinha nem falado o que ele ia dizer, eu nem sabia se ele ia falar sobre aquele assunto que a gente estava conversando, mas eu já fui logo dizendo, não. Mas a Bíblia diz que isso é tolice. E aí eu quero que você entenda, por que é tolice? Primeiro, é tolice você responder antes da pessoa falar, porque você não sabe o que a pessoa ia dizer. Às vezes a pessoa ia falar de outro assunto, completamente diferente daquele que estava na tua mente. Né? Porque às vezes você está pensando numa coisa, e as mulheres são ótimas para isso, né? A gente pensa numa coisa, pensa noutra, aí daqui a pouco você pensa numa coisa e fala com o marido, ele nem sabe onde você está, né? Ele fica assim meio perdido, né? Porque a gente tem esse costume, eles não, eles vão falando por sessão. Né? Então, se você responder antes, é besteira, é tolice, a Bíblia está falando, porque você pode estar falando de uma coisa e a pessoa está falando de outra. Segunda coisa, às vezes, a pessoa ia virar para você e dizer assim, amor, eu pensei bem, não é que eu acho que você tem razão? É verdade. Aí você já para, não deixa ele falar e já vai respondendo antes. Tolice. Deixa a pessoa dizer primeiro. Às vezes ela ia concordar com você e você não deixou. Já foi logo brigando com a pessoa, né? Ou já foi logo dizendo a tua opinião. Então, a pessoa podia falar de outro assunto. A pessoa podia estar dizendo que concorda com você. Ou, por fim, a pessoa podia estar falando daquele assunto. Ele poderia estar dizendo a opinião dele, que é diferente da minha. Mas sabe como é que é o segredo para que vocês cheguem num acordo como casal, como família, sem brigar? É ouvir ambas as partes. É ouvir os dois e estar com o coração aberto para que a pessoa dê as suas razões, os seus motivos, antes de vocês decidirem. Porque às vezes na sua cabeça você está certo, mas depois que você ouvir a explicação do outro, você vai falar, e não é que ele tem razão, é verdade, é melhor do outro jeito. Então, a Bíblia diz que é tolice responder antes da pessoa te perguntar, e isso é por muitos motivos. Então, é importante que a gente entenda, deixa a pessoa dizer, às vezes ele vai falar de outro assunto, às vezes ele vai dizer que ele concorda com o que você está falando, ou às vezes ele vai expor a opinião dele, e por fim, se você se der o trabalho de ouvir antes de falar e responder, pode ser até que o teu coração aberto vai entender que a outra pessoa tem razão. E mesmo se você achar que a pessoa não tem razão, você vai poder dizer de uma maneira educada, olha, você disse dessa forma, mas eu estou achando desse jeito, vamos chegar num consenso. Agora, se você já vai rebatendo antes da pessoa falar, qual que é a tendência da pessoa? A pessoa também já vai ficar de pé atrás e vai ficar brava com você. Aí, a probabilidade de você atear fogo, né, e começar uma briga é grande, porque vocês sequer se deram o direito de dialogar. Caprichado? Deu para entender essa? Como é importante a gente não responder antes de ouvir a pergunta? Você que está nos assistindo aí pela internet, anota aí. Não responda antes de ouvir a pergunta. Agora dá uma nota aí, uma autoavaliação. Né? Você ganhou X nessa, ganhou um 0, está precisando melhorar nisso. Né? Não responder antes de falar. Antes de ouvir a pergunta da pessoa. Quando eu era criança, eu morei numa casa, inclusive aqui em Campinas. E essa casa era uma casa alugada e de vez em quando tinha goteira. Campinas chove, né, não nesse período agora do frio, mas começa lá outubro, novembro, e chove até março, abril. E imagina uma casa com goteira, gente. É horrível. Aquele negócio fica caindo e você põe em balde, às vezes transborda o balde. É muito desagradável. Quem já passou por essa experiência sabe que é horrível. E né, eu me lembro, você vê que eu nunca mais esqueci dessa experiência de goteira. E a Bíblia lá em Provérbios fala e faz uma comparação com a goteira. E diz assim, a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Olha que comparação, né? Quem aqui já teve uma experiência de estar num lugar que estava goteira? É horrível, não é? É muito desagradável. Agora, a Bíblia fala que a esposa murmuradora, mas aí serve para o esposo também, porque não é só a esposa que murmura, né, gente? As mulheres concordam comigo ou não?
Marido também sabe murmurar ou é impressão minha? Sou eu que faço isso, né? Então, gente, maridos e mulheres. Briguento, gente, tem gente que é briguento, né? Homem e mulher, tem gente que... Aliás, tem gente que ama uma briga, né, Maraísa? Tem gente que ama brigar, ama discutir. E eu conheci gente assim, ama. Eu fujo de briga, eu não gosto de briga. Mas a Bíblia fala que essa comparação, né, da pessoa que, né, fica ali murmurando e falando é como uma goteira, que aquele negócio irrita, aquele negócio cansa, aquele negócio é desagradável, gente. Então, que Deus nos dê graça para nós não sermos murmuradores e nem briguentos. Amém, irmãos? E que o Senhor nos ajude para nós, né, não ficarmos reclamando, mas sermos agradecidos. Então, se você é bom nisso, põe um X aí. Se você acha que você tem que melhorar, põe um 0. A gente não vai mostrar esse papel para ninguém, fica tranquilo, tá? Isso aí é só você e Deus. Muito bem. O próximo. E a Bíblia diz também, né? Controle o seu gênio. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 18, verso 13. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Sua glória está em esquecer as ofensas. Irmãos, para um bom relacionamento de vida a dois, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, consegue não estourar, consegue não, né, brigar, né, com uma coisa extrema, consegue não partir para uma situação de física, né, porque é desproporcional isso e não é passível isso, né? Se o homem se descontrola, né, emocionalmente e parte para algum tipo de agressão física, ele é muito mais forte, geralmente, que a mulher e vai machucá-la. E é importante que o homem controle o seu gênio, e a Bíblia ainda diz, além de controlar o seu gênio, a sua glória, né, a honra, algo especial para o homem está em esquecer as ofensas, né? Não ficar guardando no coração e todo dia voltando no mesmo assunto, brigando na mesma situação. Isso serve para cada um de nós, né? É muito triste quando você coloca como centro da sua vida algum problema que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, alguma desavença? Resolva, converse, mas não fica voltando naquele assunto o tempo inteiro. Esqueça as ofensas, toca para frente, né? Vá viver a vida, não fica retomando aquele problema, aquela coisa que você está passando, né? Esquece, deixa para lá, vamos para frente. Isso é muito importante. Então, controlar o seu gênio, respira fundo. Mas agora, uma dica para as mulheres. Mulher, tem misericórdia, né? Se vocês estão discutindo, já reparou uma coisa, que às vezes você está tendo uma discussão no casal, às vezes o homem respira fundo, vira as costas e sai? Já viram isso acontecer? Aí tem mulher que fica muito brava, nervosa, desesperada. Onde você veio? Eu estou falando, ele me deixou falando sozinho e foi embora. Mulher, não reclama, dá graças. A Bíblia não fala que em tudo dá graças? Dá graça. Se ele virou as costas e foi embora, dá graças, porque se ele ficasse, podia dar ruim. Vocês iam brigar, a coisa ia ficar feia. Então, se ele saiu, foi para respirar, respira, anda, abençoa. A hora que voltar, vocês conversam mais tranquilos e resolvem o problema, tá bom? Então, em tudo dai graças. Não deixa a coisa pegar fogo ao ponto que aquilo vá se transformar numa briga maior, a qual vocês vão se arrepender depois de palavras, de atitudes, de coisas ruins, né? Então, controle, aprenda a controlar, respira fundo, deixa passar, olha, a gente conversa sobre isso depois, se ele quer sair para esparecer, vai, abençoa, né? Deixa ele ir, não fica brava não, né? E é melhor a pessoa fazer isso do que explodir e depois se arrepender das coisas que fala ou que faz, né? Então, é importante, controle o seu gênio, sábio. Sábia é a pessoa que consegue controlar o seu gênio. Amém. Eu sou de uma família, dos meus pais, eles tiveram 3 filhos homens. Eu nasci e 4 a 5 anos depois nasceu o meu irmão do meio e depois o caçula. Veio 9 meses, não, um ano e 9 meses depois. Então, os 2 mais jovens, eles são quase da mesma idade e eu sou mais velho. E como eu era mais velho, eu sempre fazia o seguinte, os 2 brigavam muito. Eu sempre controlava a briga dos 2. Então, o pessoal brincava. Era o positivo, o negativo, eu era o neutro que separava os 2. Então, foi isso, né, por um bom tempo. E é interessante que eu sempre tive esse espírito apaziguador, de evitar briga, como eu falei, eu não gosto de briga, gente. Então, eu sempre tento pôr panos quentes e evitar brigas. E eu não sabia que tinha um provérbio que falava que isso é uma virtude. Vamos ver Provérbios, capítulo 20, verso 3. Está aí no papel que você recebeu. Que diz o seguinte: qualquer pessoa tola
tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. Eu não sabia, não me lembrava desse provérbio, mas você colocar panos quentes, você apaziguar uma briga, isso a Bíblia fala que você merece honra por causa disso. Porque a Bíblia fala qualquer um pode começar uma briga, qualquer um. Às vezes é no trânsito, às vezes dentro de casa, qualquer um levantou a voz, pronto, já é motivo para começar a brigar. No trânsito, uma buzinada mais bem dada já é motivo para brigar. E a gente já viu isso, A pessoa ficou irritada no trânsito, estava armada, foi lá, tomou um tiro. Então, a gente vê situações assim, a pessoa perde a cabeça muitas vezes por pouca coisa, gente, por pouca coisa. Então, qualquer um pode começar uma briga, mas são poucos aqueles que conseguem apaziguar. Que sejamos nós, e você que está assistindo pela internet, que possamos ser nós, pessoas que consigamos apaziguar qualquer tipo de briga. Amém, irmãos? E por fim, você anote aí, se você é bom nisso, de apaziguar, ou se você é daquele sangue quente. O pastor até falou outro dia, o italiano fala, eu sou assim mesmo. Não é assim mesmo não, Isso aí, pastor, boa. Então, gente, se você é desse, meu sangue é quente, esfria ele, agora está friozinho, e põe panos quentes nas coisas. Amém, amém. E para nós concluirmos, então, essas dicas, essas palavras de provérbios, eu gostaria que você pegasse agora o seu papel, você que está nos assistindo pela internet, as suas anotações que você fez aí. E a primeira coisa que você vai analisar é quantos X e quantos zeros você tem, naquilo que você é bom, no que você está fazendo bem, e naquilo que você precisa melhorar. Faça uma autoanálise. Você que está aí nos assistindo, vai ser projetado para você, para você poder tirar a dúvida, um papel, isso, com cada uma delas, com as 10. Você que está aqui, você já tem um papel na mão. Então, pensa aí no que você está bem e no que você precisa melhorar. Agora, eu gostaria que você pensasse nessas mesmas coisas e pensasse dessas 10 coisas que a gente falou, qual é a maior virtude do seu namorado, da sua namorada, do seu cônjuge? O que a pessoa que está do seu lado é melhor nisso? A pessoa que está do seu lado, vai pensando aí. É uma pessoa que investe no casamento, que gosta de vir no encontro de casais, que gosta de ler livros. A pessoa que está do seu lado agradece a Deus por você, pela vida, pela família. A pessoa que está do seu lado te fala várias palavras de ânimo, de incentivo. Ela te faz o bem, te ajuda. É uma pessoa sábia, que sabe ficar quieto na hora certa. Essa pessoa evita o mau caminho. Não responde antes de ouvir a pergunta. Vai pensando aí, numa virtude que a pessoa que está do seu lado tem. É uma pessoa que não fica reclamando noite e dia e noite, igual a goteira que a gente não aguenta mais, não vê a hora de fechar aquela goteira. Se a pessoa que está do teu lado não faz isso, dá um beijo nela, vai brincar. Aleluia, como é bom, que você não fica reclamando o tempo inteiro. É uma pessoa que controla o gênio, não é uma pessoa estourada, que qualquer coisinha já sai brigando. Analisa aí, escolhe uma. É uma pessoa que sabe pôr fim nas contendas, que não fica pondo gasolina perto do fogo, para estourar mais ainda, é uma pessoa mais tranquila. Pensou em alguma virtude aí? Vai analisando. Aí eu quero que você diga para a pessoa uma coisa que você acha que você tem que melhorar e uma coisa que a pessoa que está do teu lado faz que é boa, que você gosta. De novo, primeiro diz para a pessoa uma coisa que você viu que você tem que melhorar. Diz para ela. Disse uma coisa para a pessoa, você que está nos assistindo aí pela internet, diz para quem está perto de você, olha, eu preciso melhorar nessa parte aqui, eu vou me esforçar com a graça de Deus para melhorar nisso. Eu vou melhorar. Estou precisando melhorar, reconheço. Vou me esforçar para melhorar nisso. Agora você vai pegar dessas 10 coisas e vai dizer para a pessoa uma coisa que a pessoa faz bem. Olha, você me dá ânimo, você me ajuda, você sempre agradece pela família que a gente tem, você não é estourado. Alguma coisa aí, diz para a pessoa que a pessoa tem de virtude. Diz aí uma virtude para quem está do seu lado. Amém. Disse um elogio aí, viu alguma coisa, Agradece ao Senhor por quem está do teu lado. E aquilo que a pessoa já está com nota 10,
Tá com um X. Amém? Gente, esse papel foi impresso, vai ser entregue para vocês, e para você que está na internet vai ficar disponível também como imagem. Você salva aí a imagem para você, tira uma foto, guarda, manda no WhatsApp, né? Imprime depois se você quiser, porque provérbios é assim. Provérbios são frases curtas, rápidas, que nos ensinam de uma maneira prática o que a gente deve fazer no dia a dia, para a gente viver melhor. E para a gente não esquecer, eu quero que você guarde essa lembrança com carinho. Ponha dentro da sua Bíblia, ou cola lá no seu armário, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, né? E durante esse próximo mês, o nosso desafio é que você pense nisso. Você pense no que você precisa melhorar. E agora, antes de nós terminarmos, nós vamos orar. Porque a Bíblia diz que o Jesus Cristo é aquele próprio que personifica a sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele não só tem sabedoria, mas ele é a sabedoria. E a esse Senhor, que é sabedoria, nós vamos pedir a Ele graça para melhorarmos naquilo que a gente precisa e para que a gente continue fazendo aquilo que a gente já está fazendo bem, tá bom? Eu quero que você pegue o seu papel, né? Ele é individual, é seu, e você segura ele na mão e nós vamos juntos orar e pedir a Deus a ajuda e a graça dEle para melhorarmos naquilo que a gente precisa, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelos casais que aqui estão, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e por tantas coisas, ó Pai, que o Senhor já tem nos ensinado, e também por aquelas que nós precisamos melhorar. E Deus, agora, nós queremos, diante do Teu altar, buscar, Senhor, aos Teus pés, a sabedoria, a graça, a virtude, a força, Senhor, para nós melhorarmos nesses quesitos, Senhor, que nós vimos aqui hoje, em que nós precisamos melhorar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática essa palavra, ajuda-nos a ter sabedoria, Senhor, para viver a vida a dois, de uma maneira, Senhor, que seja agradável, que seja bênção, onde um anime e fortaleça o outro, sabendo que nós juntos somos uma equipe, somos uma família, somos, Senhor, um tesouro que o Senhor deixou aqui na terra, Pai, para cada um de nós, que são os nossos queridos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos a Tua graça, para melhorar nos pontos, Senhor, que hoje nós percebemos que precisamos melhorar. Dá-nos a Tua força e da Tua ajuda para isso. É no Teu nome, Senhor, que nós buscamos em Ti esta graça. E desde já nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.